Boa tarde, quinto ano. Hoje é dia 4 de março, quinta-feira. A rotina de hoje é educação física, da 1 da tarde a 1h50. Depois a gente vai ter natureza e sociedade e, por último, língua portuguesa. Copie um cabeçalho em letra cursiva no caderno de língua portuguesa e faça o alfabeto maiúsculo e minúsculo também. Vamos para a leitura. A leitura de hoje é A Lebre e a Tartaruga. É uma fábula que foi escrita por Esopo. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido essa fábula. Vamos lá, acompanhem. Uma lebre estava fazendo pouco caso da tartaruga por ser tão lenta. Você já chegou a algum lugar? Perguntou, dando uma risada. Sim, respondeu a tartaruga. E eu chego mais rápido do que você. Vou fazer uma corrida e provar. A lebre ficou rindo da ideia de correr com a tartaruga, mas pela diversão concordou. A raposa consentiu em ser o juiz e determinou a distância a ser percorrida. A corrida iniciou e a lebre logo ficou longe de vista. E para fazer a tartaruga perceber que era ridículo tentar vencê-la em uma corrida, se deitou ao lado do percurso para tirar uma soneca até a tartaruga recuperar o atraso. Enquanto isso, a tartaruga continuava devagar, mas com firmeza, e depois de um tempo passou pelo local onde a lebre estava dormindo profundamente. Quando a lebre finalmente acordou, a tartaruga estava perto do final da corrida. Desesperada, a lebre correu o mais rápido que podia, mas era tarde demais. A tartaruga venceu a corrida. Vocês estão sentindo falta de alguma coisa? É a moral da história, né? Pensem um pouco e concluam vocês qual foi o ensinamento, qual foi a moral da história. Natureza e sociedade hoje é Ler para Saber Mais, aula 1 do quinto ano. O tema de hoje é água e coronavírus. Vocês vão ter que ler, nós vamos ler juntos um texto adaptado sobre água e coronavírus. E vamos responder algumas perguntas. E no final, temos aqui um jogo. Vamos lá. Antes de ler o texto, eu gostaria que vocês vissem essas fotos. Quando a gente fala de coronavírus e água, a gente logo pensa, bom, preciso lavar as mãos. Eu preciso da água potável, água encanada, água tratada para poder fazer a lavagem das mãos, que é um dos requisitos para a gente se proteger contra o coronavírus. Certo? Mas olha essa foto aqui embaixo. Crianças lavando a mão na bacia, né? Será que todos aqui no Brasil, aqui em Bragança Paulista, têm água tratada, têm água encanada em suas casas para poder fazer o que pede, né? A Organização Mundial da Saúde, que lavemos as mãos, muito bem as mãos com água e sabão? Vamos ao texto. Água e coronavírus. Esse artigo foi escrito no dia 27 de maio de 2020. É evidente que a pandemia do coronavírus atingiu diversos setores da sociedade. E isso não foi diferente para o setor de água e saneamento. Sair ileso desta crise não será um caminho fácil, mas a pandemia também pode ser uma oportunidade para repensar o status desse setor e buscar inovações. Embora a crise do Covid-19 seja única em muitos aspectos, não será a última desordem social, econômica ou ambiental que a indústria da água enfrentará ao longo dos anos. Diante do atual cenário, prestem atenção aqui nessa parte, tá, pessoal? Que a Pro destacou do texto. Diante do atual cenário, muitos locais estão implementando a redução do consumo de água, reutilização e uso sustentável da água para evitar uma maior pressão no sistema de abastecimento. Bom, a gente está enfrentando uma pandemia, certo?
da Covid-19. E essa pandemia gera uma pressão, gera mais cobrança, né? Mais necessidade de a gente ter água, né? Tratada, água potável nas nossas casas, certo? E o que está acontecendo? Está sendo implementado a redução do consumo de água. Bom, todo ano vocês escutam, né? Nós precisamos economizar água, não pode haver desperdício de água. Aqui na região de Bragança Paulista, no inverno, a gente tem a seca, né? E em alguns anos na nossa história da cidade já houve falta de água, né? Então é tudo isso. Vou continuar aqui, acompanhe. A Covid-19 deve ser pensada de forma sistêmica, né? De forma complexa, uma vez que uma grande parcela da população ainda não tem acesso à água de forma segura e muito menos a tratamento de esgoto. Foi o que eu falei, né? Quando eu estava mostrando a foto das crianças, certo? Um dos requisitos, né, para a gente ter boa saúde é ter água tratada e encanada em casa e um sistema de esgoto, né? Será que na nossa cidade todos temos? Será que todos têm no mundo água tratada, água encanada e esgoto em suas casas? As populações mais vulneráveis, mais impactadas pelo Covid e que também têm problemas em relação ao abastecimento de água, estão nas periferias urbanas, assentamentos irregulares e comunidades rurais. Né? Quem sofre mais com a falta de água e, consequentemente, está sofrendo mais com a pandemia do coronavírus? As comunidades das periferias urbanas, né? Quem vive nos bairros afastados, nos bairros pobres, né? Quem vive nos assentamentos irregulares. São casinhas que são construídas sem, né, o alvará da prefeitura. E nas comunidades rurais, né? As pessoas que vivem na zona rural, que não tem condições, não tem água encanada, às vezes não tem nem energia elétrica nesses espaços. Essas pessoas é que sofrem mais, né? Estão sofrendo mais com a falta de água potável, água tratada, esgoto, no nosso tempo de pandemia. Eu já fui lendo e interpretando um pouco o texto para vocês, porque vocês vão precisar responder 3 perguntas. Vocês vão ter que copiar a pergunta no caderno e responder no caderno. Quem ainda não fez, né, o caderno de Natureza e Sociedade, escolha um dos cadernos, tá, do kit de material, para ser o caderno de Natureza e Sociedade. Questão 1, pergunta 1. O que você entendeu do texto acima? Né, de acordo com o que eu falei, de acordo com o que está grifado no texto, né? O que você acha? O que você entendeu? Quais foram as suas impressões? O que você sentiu, né, ao saber das informações que estão ali no texto? Questão 3. Quais relações podem ser feitas entre este texto e o Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março? Bom, esse texto fala da água e do coronavírus. Agora que estamos em março, nas escolas, se estivéssemos presenciais, né, comemoraríamos o Dia Mundial da Água no dia 22 de março. Todo ano, né, as classes, os professores, os alunos fazem algum trabalho em relação ao Dia Mundial da Água. Né, na maioria das vezes é o tema de o uso sustentável da água, o não desperdício da água, né? Como é que a gente tem que usar e valorizar a água em nossas casas, na nossa vida, né? E a água sendo o bem mais precioso que a humanidade tem. Bom, depois que vocês responderem a pergunta, vem o desafio. Nós estávamos falando de coronavírus. Então, que tal testar os seus conhecimentos sobre ele? Esse site é um site da Universidade Federal de Minas Gerais. E eles fizeram um jogo do Você Sabia.
Tem muitas perguntas sobre o coronavírus. É hora de você colocar em prática aquilo que você já sabe sobre o coronavírus e se divertir também, porque é um jogo. Sugiro, gostaria que vocês tirassem um print, uma foto da tela, depois que vocês terminarem o jogo e mandar para a professora. Essa foto é a foto da minha pontuação. Eu fiz o jogo e o que está em laranja aqui é a quantidade de perguntas que eu acertei sobre o coronavírus e coisas relacionadas ao coronavírus. Aguardo então as atividades e as fotinhos. Entrem no site, divirtam-se e boa atividade!